Amigos, meu nome é Vinícius Talon e neste vídeo tratarei da súmula 631 do STJ. É uma súmula que trata do indulto e dos efeitos da condenação. Em vídeo anterior eu já tratei da súmula 630 do STJ, que também é nova e trata do tráfico de drogas e da atenuante da confissão espontânea. Agora veremos essa súmula que tem relevância para a execução penal e também para a dosimetria da pena, quanto à reincidência, maus antecedentes, enfim. Antes disso, eu peço que você se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, ative as notificações, porque assim você saberá sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E caso você goste do vídeo, curta este vídeo e também compartilhe nas redes sociais, grupos do WhatsApp ou em qualquer outra rede social. Pois bem, essa súmula 631 do STJ já está adicionada lá no meu site eviniciustalon.com, que é isso que vocês estão vendo aqui. Ali é uma postagem que está no meu site eviniciustalon.com e vocês encontram esse link na descrição do vídeo. Lá você encontra a súmula e também algumas decisões já aplicando, que aplicavam anteriormente a súmula, esse entendimento. Então, esse entendimento não surge com a súmula. A súmula apenas vai consolidar aquilo que já existia anteriormente, decisões que já aplicavam esse entendimento. E tá tudo ali no meu site. Essa súmula consiste no seguinte, vejamos aqui o texto dela. Vejam, ó, tá aqui embaixo. Súmula 631 do STJ. Ela foi aprovada recentemente, agora no mês de abril de 2019, e diz que o indulto extingue os efeitos primários da condenação, pretensão executória, mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais. Aqui a gente tem que entender o que significa cada efeito da condenação. Muita gente já viu essa súmula e achou difícil, achou muito complicada, mas é complicada se você não sabe o que significa cada conceito. Se você ainda não aprendeu a classificação quanto aos efeitos da condenação. Para começar, temos que entender isso daqui, ó, essa primeira linha da súmula, efeitos primários. Bom, qual é o efeito principal, o efeito primário de uma condenação, o efeito imediato? Consiste na aplicação de uma sanção penal. Então, a sanção penal é o efeito primário de uma condenação. Se eu sou condenado, eu tenho uma pena privativa de liberdade, eu tenho uma pena restritiva de direitos, ou eu tenho uma pena de multa. Além disso, no caso da absolvição imprópria, eu terei uma sanção penal que consiste na medida de segurança. Então, a sanção penal se divide, na verdade, entre pena e medida de segurança. No caso da pena, temos as penas privativas de liberdade, restritivas de direito e também a pena de multa. E no caso da medida de segurança, temos a aplicação aos inimputáveis, e não consiste tecnicamente em uma condenação, mas sim em uma absolvição imprópria. Isso é o efeito principal. Esse é o efeito principal no caso da pena privativa de liberdade, sobretudo, quando há uma condenação. E no caso, o indulto vai exterminar esse efeito principal. Tanto que se você olhar no artigo 107, inciso 2º do Código Penal, verá que o indulto é uma causa extintiva da punibilidade. Ou seja, o indulto põe fim à pena. Aquela pena que, enfim, decorreu de uma condenação e tudo mais, já está cumprindo a pena, sai o decreto do indulto e com isso termina aquela pena. Não consiste na comutação. A comutação é uma outra coisa. Comutação não põe fim à pena, apenas vai reduzir aquela condenação. Tradicionalmente temos o decreto do indulto, enfim, já tivemos o decreto do indulto no final do ano, nos finais de ano, é uma tradição. Temos decreto do indulto agora, recentemente, também no Dia das Mães. Então é uma tradição ter decreto do indulto todos os anos, e quando não tem, entra aquela grande confusão que eu até já falei para vocês em um outro vídeo, se tivemos, não tivemos decreto do indulto, qual era a validade do anterior e tudo mais.
não vou entrar nesse tema aqui para não ficar tão longo. Mas já sabemos, portanto, que o indulto vai exterminar a pena. Terminar a pena não devendo mais nada quanto àquela condenação. Indulto não consiste, portanto, em algo parecido com livramento condicional, que tem que ir assinar em algum lugar, que tem que trabalhar, tem que se apresentar, não tem nada disso. O indulto é o fim da pena, como se tivesse cumprido integralmente. Só que o indulto é uma política criminal que temos, no caso, um decreto publicado com uma frequência normalmente anual para conceder o indulto àqueles que preenchem determinados requisitos. Além disso, além desse efeito primário que consiste na pena, temos efeitos secundários, também chamados de acessórios, reflexos, mediatos ou qualquer outra expressão que signifique algo que não é principal. No caso dos efeitos secundários, percebam que aqui a súmula até fala efeitos secundários, vírgula, penais ou extrapenais. O que significa isso? Significa que temos duas possibilidades. Os efeitos secundários são aqueles efeitos da condenação que não consistem em pena ou medida de segurança. Então, quando falamos de efeito secundário, não estamos falando de pena privativa de liberdade, pena restritiva de direitos, seja qual for, prestação de serviços à comunidade, pena de prestação pecuniária, tampouco em pena de multa. Não se trata disso. O efeito secundário pode ser penal, quando tem a natureza obviamente penal, e aqui eu vou dar dois exemplos para vocês que aí até veremos abaixo algumas decisões nesse sentido. A reincidência e os maus antecedentes. Então, se eu sou condenado, aquela condenação poderá servir futuramente, caso eu pratique um novo crime, como maus antecedentes ou como reincidência. Imaginem, por exemplo, que eu sou condenado por um crime, transitou em julgado, e aí, sei lá, um ano depois eu pratico um novo crime, portanto, após o trânsito em julgado daquele crime anterior. Nesse caso, aquela condenação anterior, a primeira condenação que transitou em julgado, servirá para que eu seja reincidente naquela segunda condenação, caso eu seja condenado, portanto, naquele segundo crime. Assim, um efeito secundário, no caso da condenação, consiste em fazer com que aquele agente, aquele condenado, passe a caracterizar, passe a ter a reincidência ou os maus antecedentes, caso pratique um novo crime posteriormente. Lembrando daquele prazo depurador de 5 anos. Isso é um dos efeitos penais. Temos vários efeitos penais, como, por exemplo, sobre a suspensão condicional da pena, enfim. Mas aqui vamos focar nesse que é o mais utilizado, ou pelo menos esse é o motivo principal, talvez, dessa súmula, como veremos nas decisões abaixo. E os efeitos extrapenais são aqueles fora do âmbito penal, aqueles que têm uma relevância para outras áreas, sobretudo. Eles estão, na verdade, previstos nos artigos 91 e 92 do Código Penal. Se você olhar esse capítulo, é até interessante, o capítulo que tem os artigos 91 e 92 do Código Penal é chamado de Efeitos da Condenação. Esse é o título do capítulo. E é interessante por quê? Porque, na verdade, a pena que está aqui em cima, o efeito primário da condenação, não está no capítulo dos efeitos da condenação. De qualquer forma, ninguém nega que a pena é o principal efeito da condenação. De qualquer forma, nesses artigos 91 e 92 temos algumas coisas. Eu vou dar aqui dois exemplos também, dois exemplos rápidos. Um que está no artigo 91 e outro que está no artigo 92. Só para vocês entenderem o que seria um efeito extrapenal, um efeito secundário extrapenal. Temos a obrigação de reparar o dano e temos também a perda do cargo. Esses são efeitos secundários extrapenais. O primeiro, no caso, é automático e o segundo não é automático, precisa de uma previsão específica. Por isso que consta até ali nesse capítulo efeitos genéricos e específicos. Pois bem, de qualquer forma, esses efeitos extrapenais
estão, como vocês podem perceber aqui, fora do âmbito de incidência do indulto, da mesma forma que o efeito secundário penal, que está ali. Logo, segundo a súmula, o indulto vai terminar a pena. O indulto termina a pena. Vamos resumir a súmula aqui. O indulto vai terminar a pena. Contudo, não vai afastar a reincidência e os maus antecedentes, caso posteriormente eu pratique um novo crime. Eu continuarei sendo reincidente, porque aquele primeiro crime que teve a sua pena extinta em razão do indulto, não fará com que eu passe a ser primário. Se eu praticar o segundo crime, mesmo que o primeiro crime tenha sido beneficiado com o indulto, nesse segundo crime eu serei reincidente. Então, o indulto vai acabar com a pena, e exclusivamente com a pena. É essa a consequência da súmula, é esse o entendimento. Não vai acabar com a caracterização dos maus antecedentes, da reincidência, não vai acabar com a obrigação de reparar o dano, não vai acabar com a perda do cargo, a inabilitação, não vai acabar com nada disso que está nos artigos 91 e 92 do Código Penal, tampouco com os efeitos secundários penais, como esses dois que eu mencionei, que têm relevância para a dosimetria da pena, que são a reincidência e os maus antecedentes. E aqui a gente pode até ver alguns julgados abaixo aplicando esse entendimento. Vejam que essa súmula é de 2019, mas essa decisão aqui, ó, é de 2017. Uma decisão de 2017 que já aplicava esse entendimento. Olhem ali. Ao contrário do entendimento do acórdão recorrido, a condenação definitiva do recorrente por crime de roubo qualificado é fundamento apto a justificar o afastamento da causa de diminuição, porquanto a reincidência, aqui é a parte mais importante, ó, aqui, porquanto a reincidência não é afastada com a concessão do indulto, uma vez que persistem os efeitos secundários da condenação. Nesse caso aqui, efeito secundário penal, ou seja, imaginem que o Evinis praticou um crime pratiquei um crime de furto. Daí transitou em julgado essa condenação por furto, estou lá cumprindo a pena e veio o indulto. O indulto me beneficiou, acabou com a minha pena. Uma semana depois, eu pratico um novo crime, um crime de roubo, e sou condenado por esse crime de roubo. No momento de me condenar pelo crime de roubo, o juiz vai olhar a folha de antecedentes, vai perceber que eu tenho uma condenação por furto, vai perceber que foi aplicado o indulto em relação àquele furto, e o que ele vai fazer? Ignorar o indulto, porque o indulto não vai acabar com a existência daquela condenação para o fim de caracterizar maus antecedentes ou reincidência conforme o caso. Portanto, a súmula diz basicamente que o indulto acaba unicamente com a pena e não com os efeitos secundários, sejam eles os efeitos secundários penais, como reincidência e maus antecedentes. Aquela condenação que foi indultada continuará existindo para caracterizar uma reincidência ou maus antecedentes caso eu pratique um segundo crime, e também o indulto não vai acabar com aqueles efeitos da condenação dos artigos 91 e 92 do Código Penal. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, uma lista de transmissão para receber todos os meus artigos e vídeos diariamente no WhatsApp. Além disso, deixarei nessa lista, nesse link que está na descrição, artigos, vídeos, livros de minha autoria, livros que eu indico, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e, repito, se você gostou, eu peço que compartilhe. Até o próximo vídeo.